entre corpos e histórias. Então, cuidar do corpo é cuidar da história. Aqui a gente começa pelo óbvio que precisa ser dito. A obesidade não é falta de força de vontade, ela é uma condição complexa que atravessa o corpo, a mente, as relações e a forma como a pessoa ocupa o mundo. Esse podcast ele existe para falar disso com respeito, sem espetacularizar resultados, sem reduzir histórias a números na balança. No Entre Corpos e Histórias, você vai ouvir pessoas reais, profissionais de saúde e pacientes compartilhando caminhos, dificuldades, escolhas e aprendizados ao longo do cuidado contínuo. Porque transformação de verdade não acontece em linha reta nem sozinha. Ela acontece no tempo, no vínculo e na escuta. Sejam muito bem-vindos ao Entre Corpos e Histórias. Então hoje estamos aqui abrindo esse canal que eu estou fazendo com muito prazer, junto com pessoas que são importantes para nós profissionalmente e pessoas que tivemos a oportunidade de impactar as vidas delas, né? E hoje, especialmente, uma paciente muito querida, que é a Laís, que está aqui dando a oportunidade para todos nós de conhecer a história dela, conhecer a experiência dela, no Plano Transforma a Vida, que é um plano de acompanhamento para pessoas com sobrepeso e obesidade que a gente faz lá no Espaço Zora. E mais do que tudo, Laís, eu quero te agradecer pelo seu tempo no final de semana, tá aqui compartilhando isso, que muitas vezes é um assunto sensível, né? Difícil de falar a respeito, mas eu imagino que hoje, e aí você vai me dizer isso, é muito mais fácil, né? Falar disso do que já foi antes. E eu queria justamente começar com esse momento, assim, como era a Laís de antes, vivendo com o corpo dela e com as questões dela em relação à alimentação, até você chegar, né, lá no espaço e como também você chegou. Mas me conta esse antes, né, como era. Certo, bom, Gui, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E sou muito feliz com tudo que aconteceu, né, desde que eu comecei o acompanhamento. Mas a Laís de antes é muito engraçado, porque hoje quando eu vejo fotos de antes, eu não me reconheço também naquele corpo, sabe? Ao mesmo tempo que ali... E logo quando eu cheguei, eu falei com você, não é tão estético, não me incomoda tanto o meu corpo. Obviamente incomodava, mas eu acho que por ser algo que estava há tanto tempo comigo, e que eu já estava tão acostumada, e que eu achava que não tinha como mudar aquilo ali também, eu me aceitava daquele jeito, e tudo bem, assim, sabe? E hoje eu vejo foto e falava, caramba, então tava assim. E eu não via, eu não tinha essa ciência que estava desse jeito também, sabe? A Laís de antes também, ela não se incomodava tanto com o corpo, então eu me senti ok. Obviamente queria mudar, mas eu acho que o que mais pegava era qualidade de vida, era disposição. Então era deixar de fazer coisas porque eu sabia que eu não conseguiria fazer algumas coisas, sabe? Fosse uma trilha, uma caminhada, ir para um bloco de carnaval que eu sabia que teria uma ladeira. Eu faria, mas eu sabia que seria com muito esforço, que talvez eu ficaria para trás do grupo de amigos. Com limitações, Com né? limitações, isso. Então, e a Laís de antes, ela não tinha ciência da alimentação, da importância dos exercícios. Então, eu comia, eu me alimentava sem ter noção do que eu estava comendo, do quanto aquilo impactava o meu corpo, do que aquilo refletia ao longo do tempo, sabe? E aí, depois a gente começa a mudar a cabeça, assim. Nossa, então isso que eu tô comendo é isso. Isso vira isso. Isso é tanto por cento da minha necessidade ou do que eu realmente preciso, sabe? Bebida alcoólica também, né? Bebia como se o mundo fosse acabar em cachaça. Então, foram coisas que eu fui entendendo. E que, como a gente sempre conversou, foi de pouquinho em pouquinho. Não foi uma mudança brusca, não foi do dia pra noite. Porque eu sei que se tivesse sido assim, se tivesse sido radical, não teria sido constante, não teria sido essa mudança de hábito mesmo, sabe? Sim, inclusive me lembra, né? Já tem quanto tempo que você está em acompanhamento? Ou seja, você começou com a gente no Transforma a Vida tem quanto tempo? Gui, foi em
novembro, foi finalzinho de outubro, novembro de 2024. Ou seja, 1 ano e 2 meses Um aí, ano e 2 meses, né? foi isso. E de que forma o peso ou a saúde interferiram no seu trabalho, na sua energia, nos seus relacionamentos antes, né? E acho que isso é um ponto muito legal que você vai contar depois como que tá hoje, mas como que isso até influenciava na sua autoconfiança, na sua autoestima, no seu desempenho laboral, né? Como era antes isso? Então, como no meu trabalho eu lido com pessoas também, então a imagem sempre era algo que eu me preocupava e eu meio que me sabotava do tipo, isso não me incomoda, mas incomoda sim. E me limitava também. Então, às vezes um evento, às vezes alguma coisa, eu me escondia com algumas roupas. Como eu falei, nessa questão de... Como chama quando a gente não... Não é resistência. Que a gente desenvolve com o exercício físico? Condicionamento. Condicionamento, isso. Então, eu não tinha condicionamento algum. Então, quando, vamos fazer algum programa, alguma coisa que eu sei que exige condicionamento, eu, não vou. Ou, vou ficar um pouco para trás. Isso acontecia nas relações com amigos também. Então, eu acho que no Corpus Christi de 2024, se eu não me engano, ou de 2023, não sei, eu fui com os meus amigos pra Chapada, por exemplo, pra Chapada dos Veadeiros. Que eu amo também. Que é incrível, só que assim, se você não tem condicionamento, aquelas trilhas, é trilha mesmo, as trilhas, as caminhadas, é difícil. São pesadas. São pesadas. E todo mundo conseguindo fazer, e eu falava, gente, pode ir, porque eu vou ter que ir depois, eu preciso respirar, eu preciso devagar. Então, obviamente, meus amigos nunca me deixaram pra trás, ou coisas do tipo, mas a gente se sente mal, a gente fica, putz, até quando vai ser assim? Vai ser sempre assim? Eu nunca vou conseguir acompanhar? Ou vamos brincar de bola, assim, entre amigos? Não vou conseguir brincar também? Não vou ter esse condicionamento? Essa energia? Então, eu era muito mais a pessoa do rolê, porque não exige tanto do corpo. E, obviamente, consequentemente, isso piorava a minha condição. Do que a pessoa de outros rolês, de outros momentos, assim, sabe? Então, alguns eu deixava de lado, eu negava, eu recusava, porque eu sabia que eu não ia dar conta. Então, me privava de muita coisa, assim. Eu acho que até numa das nossas primeiras consultas, eu falei, eu quero poder fazer uma trilha, eu quero poder conseguir correr com meu pai no parque. Coisas que são pequenas, mas que eu não conseguia. Seu pai que é um atleta. Meu pai que é um atleta nato, meio maratonista até, já correu maratonas, faixa preta no judô. Então, assim, exemplo eu tinha dentro de casa e era aquilo, eu não vou poder acompanhar ele nisso, não vou poder estar junto com ele nisso, sabe? Sim. Então, me pegava num lugar, assim. E aí, aos poucos que eu fui conseguindo essas coisas, que eu fui vendo, nossa, meu corpo consegue. E ele é capaz também. Aí, é outro momento, assim, também. Sim. E uma coisa que você falou que é bem interessante, a depender do comportamento ou do momento de vida em relação à composição corporal que você se encontra, você também se coloca em ambientes e se envolve com pessoas ou com relações que favorecem, às vezes, aquela condição, né? Que facilitam com que você se mantenha ali. Então, exige, de fato, energia, decisão mesmo para mudar, né? E para romper, às vezes, aquele ciclo vicioso, né? Sim. Não que as pessoas façam isso, por exemplo, seus amigos, os seus, mesmo alguns familiares, eventualmente, de forma proposital, às vezes é inconsciente, né? Mas são muitos os sabotadores o tempo todo, e às vezes nesse momento de mais vulnerabilidade, é mais fácil ficar ali, naquela situação confortável, né? Um pouco mais acomodada, porém, martelando ali na cabeça os efeitos negativos disso também, né? Na sua vida. Sim. E pensando, meu Deus, como que eu vou sair disso, né? E aí é a hora que eu te pergunto, quando naquele momento você pensava em
tratamento, né? Eu preciso, de fato, talvez, procurar um profissional, fazer um tratamento específico para sobrepeso ou para obesidade, eventualmente usar uma medicação. Como era isso para você, né? Pensar a respeito disso. Eu acho que tanto a minha história com isso, por exemplo, a gente começou o tratamento no final de 24. No começo de 24, meu pai já me chamou para conversar e perguntar, Laís, você quer ajuda? Vamos procurar ajuda? Porque meu pai é médico. Antes, ele era um pouco com a cabeça fechada, assim, sei lá, 2020, por exemplo, eu devo ter chegado e falado, pai, quero ir num nutricionista, quero ir no endócrino. E ele falar, mas você sabe o que tem que ser feito, eu te falo o que tem que ser feito, é comer certo, não sei o quê. Aí eu acho que é simples, né? Gente, come certo, tão fácil. E aí no começo de 2024, eu acho que ele já teve essa virada, assim. E aí ele chegou e falou, filha, você precisa de ajuda? Vamos procurar uma equipe multiprofissional. Eu acho que ele entendeu isso antes de mim, né? Vamos procurar ajuda, tudo mais, né? Você não quer, preocupa. Questão de saúde mesmo, você é nova. Meu pai nunca foi sobre corpo, assim, sobre estética. Sempre foi por saúde, acredito, por ser médico também. Vamos procurar ajuda. E ele sempre fala muito de envelhecer bem, envelhecer saudável, né? Da longevidade mesmo. Isso começo de 2024. E aí isso ficou um pouco na minha cabeça, mas a vida acontecendo, trabalho, faculdade, amigos, ciclos, não sei o quê, e eu fui deixando. E aí, de novo, ele veio falar comigo, isso, sei lá, agosto de 2024, então se passaram ali uns 6, 7 meses. E eu, vou começar a procurar, né? Vou ver o que eu faço. E nisso eu já comecei a falar com os meus amigos também. Então, gente, eu acho que eu tenho que mudar, eu vou ter que mudar isso aqui, mudar minha rotina, mudar hábitos alimentares, parar de beber um pouco, tudo isso, assim. Então, quando eu decidi fazer o tratamento, da mesma forma como o tratamento não foi do dia pra noite, essa decisão de mudança também não foi do dia pra noite. Porque ela exige muito da gente, porque a gente sabe que vai ser difícil também. Sim. Se eu soubesse que não seria tão difícil quanto foi, talvez eu teria começado antes. Mas como a gente não sabe disso antes de começar, a gente vai postergando também. Porque a gente sabe que coisas vão ter que ser deixadas de lado, não terão que ser ditos. Sim. Só que como eu não sabia que seria tão leve como foi, eu deixei postergar muito isso também, sabe? Sim. Mas quando veio essa decisão mesmo, eu também conversei com quem estava ao meu redor. Então, sentei com meu pai, né? Falei, vamos. Minha mãe, que mora comigo também, vamos. Os meus amigos estavam cientes ali daquelas mudanças. Então, os meus amigos da Laís de antes, que eu brinco do Velho Testamento, são os mesmos amigos de agora. Só que eles entendem que eu tô em um momento diferente. Também mais conscientes. Também mais conscientes. Mas isso partiu de você. Também, assim. Porque então, você comunicou, né? Sim, eu falei e eles foram vendo ali. Então, a gente saía, não vou beber. E aí sempre tem a insistênciazinha, né? Vamos beber, não sei o quê. Eu falava, gente, não dá, tô tentando, né? Vou controlar. Então, já ficou normal, assim. Eles entendem que vai ter vezes que eu vou beber, e quando eu decido beber, ótimo. Vai ter vezes também que eu não vou beber, vai ter vezes que eu vou optar pelo menos danoso, então uma cerveja sem glúten, com menos calorias. Enfim, a gente vai fazendo escolhas ali. Mas eu acho que tudo isso também, porque, de novo, o processo foi muito leve. Sim. Então, nesse 1 ano e 2 meses, eu não deixei de viver nada, né? O que eu falei, eu comecei em outubro. Então, eu vivi 2 finais de anos aí, de 24 a 25, de 25 para 26. Vivi um carnaval no Rio de Janeiro, no ano passado, não me permiti bastante. Então, a decisão, quando ela foi tomada, ela demorou a ser tomada e foi comunicada com todo mundo também. Todo mundo estava vendo. E aí é legal ver como o ciclo também, como você falou, o ciclo vai mudando, o que a gente faz muda. Então, hoje, eu sou a amiga que leva as pessoas pra academia no final de semana, assim, ou pro hot yoga. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. E eles entendem. Ou,
sei lá, eu sempre malho à noite. Ah, vamos sair sexta-noite? Vamos. Gente, só vou chegar 9, 10 horas, porque antes eu vou estar na academia. Então, eles entenderam isso também, sabe? Eu acho que por ter sido comunicado, por eles terem visto o bem que isso me fez. Porque todo mundo fala, é notável quanto você tá bem, sabe? Sim. E eu acho que isso fez diferença também. Precisamos de mais amigos assim, meus queridos. Eles mais são amigos perfeitos. que nos chamem pra ir pra academia, que falem que vão chegar no rolê mais tarde, porque estavam se exercitando ou cumprindo com um compromisso, né, que a gente tem com nós mesmos, né, diariamente. Exato. Eu acho que é o que você e o Lê sempre falam, é inegociável. Isso. Então, depois que isso entrou na minha cabeça também, foi diferente. E você falou assim, se eu soubesse que seria tão leve, eu teria decidido antes. Infelizmente, não tem como a gente saber isso. Exato. Né? Graças a Deus pra você foi leve, mas graças muito a você também, porque você, de fato, entendeu que precisava definitivamente mudar para a vida o comportamento e começou mesmo a enxergar prazer nas coisas que você passou a fazer, né? Sim. Não, a gente fala que não existe uma linearidade, né, no tratamento da obesidade. Muitas vezes os pacientes podem ganhar peso ao longo do processo, ou ficar parados no famoso efeito platô. Uhum. E cada um responde de uma forma diferente ao tratamento, seja a medicação, seja a mudança do estilo de vida. Cada um tem uma velocidade também de mudança, de capacidade de mudar. E a gente não, nesse momento, acho que a gente nunca pode se comparar, né? Uhum. E eu acho que você foi muito assim, você foi muito consciente. Eu acho que por viver tanto tempo com obesidade, consciente de que, não, eu vou me comparar comigo mesmo a cada dia, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive pra mim, assim, eu não me comparei com ninguém. Uhum. E eu conversava muito isso com você nas consultas. Se eu tivesse fazendo o plano perfeito, sem esses pequenos escapes, sem viver essas coisinhas que eu vivi no meio desse caminho, talvez não, com certeza os meus resultados teriam sido mais rápidos. Não digo melhores, porque eu acho que eu tenho bons resultados, assim. Sim. Mas mais rápidos, talvez. Só que a que custo? Será que eu teria a constância que eu tenho hoje? Então, eu nunca me comparei com ninguém. Obviamente, a gente vê muita coisa na internet. Perdi não sei quantos quilos em tantos meses, dias, semanas. Eu olhava e falava, tá, mas vou seguir no meu e até onde eu dou conta, do jeito que eu dou conta. Que eu acho que foi o que fez eu ter constância mesmo, essa mudança de hábito. Acho que foi isso, assim, porque comparar não ia me levar em lugar nenhum, talvez me frustraria e eu abandonaria o processo, já que eu já tentei tantas vezes começá-lo. Então foi melhor assim, os meus resultados, né? Todo mês a gente ali juntos, teve meses que foram resultados incríveis, teve meses que foram resultados bons. A gente nunca teve resultados ruins, ainda bem. Então, sempre melhorando. Mas eu respeitando ali o que eu tava vivendo, o que eu tava passando, coisas da vida que vão surgindo também. Então, acho que isso que realmente foi o diferencial para eu mudar um hábito. Não para ser algo passageiro, para eu conquistar um número na balança, para eu conquistar um tamanho de roupa. E depois deixar, assim, e recuperar tudo de novo também, sabe? Sim. É o que a gente sempre fala. A sustentabilidade, ela precisa ser um foco nosso. Sim. E não adianta a gente ser radical na mudança para querer um resultado mais rápido, se a gente não vai conseguir sustentar aqueles novos hábitos, né? Ou aquela nova forma de pensar, né? Ou de agir. Então, eu acho que você foi muito consciente, assim, em tudo que você fez, né? E eu queria saber, no momento inicial ali do tratamento, do acompanhamento com a gente, o que te surpreendeu mais, assim, né? O que foi diferente, talvez, das outras vivências que você já tinha tido em relação ao tratamento para a obesidade? Eu acho que foi, primeiro, o acolhimento que eu tive desde o começo, assim. Não sei se é esperança a palavra que eu posso usar, mas o acolhimento e a certeza de que se eu fizesse aquilo que vocês estavam me falando, daria certo. Eu acho que é segurança, não é esperança, é a segurança que vocês me passaram. Uhum.
Porque vocês sempre me explicaram muito o A e o B do negócio. Então, olha, é déficit calórico? É déficit calórico. Como que você vai conseguir esse déficit calórico? Assim, assim, assado. Às vezes, com alimentação você consegue? Consegue, mas com exercício físico a gente vai melhorar? Vai melhorar. Você precisa da musculação? Você precisa da musculação, porque você precisa ganhar massa muscular, não adianta você só perder. Enfim, então sempre me passou muita segurança desde o começo, sabe? E muito acolhimento também. Então eu sabia que eu poderia chegar na consulta seguinte e falar que bebi, que comi, que não fiz exercícios. Tanto que durante 6 meses do tratamento, a musculação foi algo que não encaixou. E era sempre um Laís, vamos tentar, vamos conseguir, vamos arrumar um jeito de encaixar na rotina. Mas eu sabia que se eu chegasse na consulta seguinte e falasse não consegui encaixar a musculação, a gente ia continuar tentando, sabe? Sim. Então eu acho que era essa tranquilidade de não ser julgada, de ser acolhida e da segurança que sempre me passaram, assim, também. Porque anos antes, sei lá, em 2020, eu fui em uma médica que mal conversou comigo e falou, tá, vamos fazer bariátrica. Tipo, gente, que é isso, sabe? E pra alguém que nunca tinha feito um tratamento estruturado por um tempo mínimo, assim, né? Tipo, tá, vou te encaminhar pra uma nutricionista, mas se você quiser, a gente já pode fazer uma bariátrica. Eu lembro de eu chegar em casa e chorar pra minha mãe e falar assim, não quero. E ali eu desisti mais uma vez de começar. Então, quando eu cheguei pra nossa primeira consulta, conversei com você falou, Laís, a gente tem resultados bons, a gente consegue. Em momento algum você falou de cirurgia pra mim. Em momento algum você falou de uma dieta maluca pra mim. Então, vamos com calma, vamos um passo de cada vez se for e passar números também, né? Se for um emagrecimento saudável, talvez tantos quilos por mês, mas não se compare. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Mas no final do tratamento, a gente pode chegar em tal lugar, por exemplo. Eu acho que a gente até superou essa meta no final, mas enfim. Então foi aquela segurança do tipo, ele tá me passando algo real e que é pra mim mesmo, né? Ele não tá me indicando uma cirurgia que é extremamente agressiva, né? Então acho que foi isso. E assim, eu acho que essa questão do alinhar expectativas, né, é muito importante. Porque a gente já sabe que as pessoas com obesidade, na maioria das vezes, vêm com muitas feridas, né, com muitas situações desafiadoras prévias, com muitos desafios ou frustrações. E se a gente não fala para a pessoa, olha, não é realmente um milagre que vai acontecer aqui. A gente fala muito isso, né? Eu falo isso na minha rede social direto. A gente não trabalha com fórmula milagrosa, né? A gente é muito ético, né? A medicina baseada em evidência aqui é um ponto forte. Então, vai dar trabalho, mas a gente vai estar junto. A gente vai estar próximo, né? E eu acho que é muito o diferencial do Transforma a Vida é isso, assim, a gente está muito próximo do paciente, né? A gente tá ali no WhatsApp o tempo inteiro. Toda hora. Inclusive, já fugi várias vezes de você no WhatsApp. Mandava uma mensagem, e aí, Laís? E eu respondi uma semana depois, mas eu respondi. Isso pra você foi importante, assim? Foi. Eu sei que, às vezes, a gente fica ali, então... Para quem não conhece, né, o nosso plano, a gente fica ali 6 meses de uma maneira mais intensiva, falando com o paciente toda semana, mas qual a importância disso para você, né, no processo? Eu acho que como é uma mudança, e que mudança precisa de acompanhamento, isso faz diferença. Então, é aquele trekkingzinho diário, é a gente conseguir identificar onde que tá a minha maior dor, a minha maior dificuldade. Então, ter essa coisa semanalmente faz diferença. E eu entendi isso também nesse processo todo, porque às vezes, quando a gente falha, a gente fala, não, então semana que vem? Não, então ano que vem? Procrastina, né? A gente vai procrastinando. Então, putz, falhei hoje. Aí, não, então segunda-feira eu começo de novo. Com o plano, a gente não tem essa desculpinha. Porque toda semana é uma semana. E eu sei que se eu falhei na terça, na sexta a gente vai estar conversando e vai estar realinhando as expectativas e vai estar mudando. E essa liberdade que eu sempre tive com vocês me ajudou muito nisso. Então,
poxa, isso aqui não tá encaixando. Essa alimentação não tá encaixando. Falava com você, falava com o Leandro. Vamos mudar, vamos adaptar o café da manhã, que seja. Não tô conseguindo comer esse café da manhã. Não tô conseguindo comer tudo isso de comida no almoço. O que às vezes pode parecer estranho falar tudo isso de comida. Mas tanto de frango que eu tenho que comer é brincadeira. Mas é muita comida. Então, é aquela coisa, o tempo todo, precisei de ajuda, eu levanto a mão. E sou ajudada. E eu percebi isso, assim, falhei uma refeição, não é que o resto do dia foi por água abaixo. Então, poxa, na janta eu como certo. Eu como o que tá na minha rotina, o que tá na minha dieta. E aí, esse acompanhamento faz diferença. O semanal ali. Eu acho que é quase como se a gente fosse um nenenzinho. E vocês estão ensinando a gente a andar. E aí, esses 6 primeiros meses é a gente aprendendo a caminhar, entendendo a importância de uma alimentação equilibrada, entendendo a importância dos exercícios. Vocês estão ali segurando a gente e ensinando. E aí, depois dos 6 meses, a gente já caminha sozinho. Hoje em dia, eu já tô correndinho. Então, é esse processo, assim, sabe? Passinho a passinho. Por isso que é tão importante essa coisa semanal. Quase todo dia, se preciso for, juntos, Sim. né? E o encontro mensal todo mês, que aí a gente vê os resultados, vê o que deu certo, o que não deu, calibra tudo. Então, isso faz diferença. E esse tracking esse tracking, monitoramento de ações, né, de refeição, de hábitos, esse track de hábitos, ele faz muita diferença. Então, eu comecei com você fazendo na planilha. Hoje eu faço pelo aplicativo com o Leandro. Então, eu coloco a minha dieta certinho, eu coloco meus exercícios, eu coloco a minha água. Chega na consulta, ele abre e fala, não preciso falar nada, tá tudo ali, sabe? Você tá vendo tudo. Então, é ótimo, ajuda a gente a ter ciência do que eu tô fazendo, do que eu tô ingerindo. Eu falava muito isso com meu pai também, né? Às vezes a gente não tem noção da densidade calórica de um alimento, a gente não tem noção do quanto ele é benéfico, do quanto ele é maléfico. E aí, nesse processo, a gente vai entendendo. Aí a gente vai criando as nossas preferências baseado nisso também. A gente consegue adaptar a nossa alimentação porque a gente conhece os alimentos, porque a gente monitora os alimentos. Então, faz muita diferença esse acompanhamento. E eu queria saber o que você mudou em relação a exercício depois do acompanhamento, que eu acho que isso foi determinante, foi. Né? Você falou aí já dos primeiros 6 meses, como foi difícil começar o exercício de força. A gente puxa muito a orelha dos pacientes, assim, nesse sentido. E eu queria que você relatasse, assim, sua experiência em relação a isso. Aquele episódio lá se você se sentir confortável, aquele episódio da academia. E como foi, então, desenvolver os hábitos que você tem hoje, né, em relação ao exercício. Então, fazer essa comparação e essa linha do tempo aí, né? Tá. Gente, nunca pratiquei exercícios, sempre fui sedentária. E aí é aquilo, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Numa casa que o pai é maratonista, judoca, atleta, os filhos não conseguiram construir esse hábito. Então, eu sempre fui sedentária, eu nunca pratiquei atividade física. No começo da faculdade, eu jogava com atlética, então tinha ali um hábito também, uma praticazinha, sei lá, uma vez na semana. Mas também no começo da faculdade que a gente bebe sem fim. Então, eu consigo identificar os marcos, assim. Mas aí, quando eu falei, né, vamos entrar no programa, eu preciso fazer uma atividade física, eu acho que essa rotina e esse hábito, e quando eu converso com amigas também, ou com amigos, enfim, com pessoas que vêm me perguntar sobre esse processo, eu falo, eu comecei pelo que eu gostava de fazer. Não adiantava, eu tenho essa ciência ali, naquele começo, tão pesada, tudo tão difícil, eu querer fazer algo que eu não gostava. Assim, por mais que eu sabia que era importante, você reforçava muito pra mim, isso sempre é importante, eu tentei incorporar primeiro na minha rotina coisas prazerosas e que eu realmente gostava, e tentei encaixar a musculação. A musculação não era prazeroso e eu não gostava. E eu tentava, assim. Então, o primeiro hábito que eu tive foi o tênis e o beach tênis, porque são 2 esportes que eu gosto muito.
E que os dois começaram tênis, eu aprendi brincando com os meus amigos. O beach tênis, a minha prima gostava, fazia aula também, falou, vamos fazer junto? Então, foi ali que começou. E aí, nisso, eu tentava musculação, né? Eu falava, não, vamos pra musculação. Mas eu tinha um pavor de academia. E era algo, assim, muito mais forte do que eu. Esse episódio que o Gui mencionou foi um dia que eu falei, tá, eu sabia da minha rotina do dia, eu sabia que à noite não iria conseguir ir. Vou cedo. Acordei cedo, me arrumei. E a academia é cheia cedo, né? Tem gente maluca no mundo que vai cedo. 6 horas da manhã é um dos horários mais cheios das academias. Gente, vocês são tudo doido. E aí eu cheguei na academia e eu fiquei parada uns 15 minutos dentro do carro, olhando pra academia, porque eu vi que ela tava cheia e eu tinha vergonha, eu tinha medo. Eu ficava, gente, não vou conseguir. E eu acho que que as pessoas também devem sentir isso, né? Que estão começando, enfim, que querem criar esse hábito. Ir pra um lugar onde você não conhece ninguém, que ninguém te conhece, que não sabe das suas dores, que não sabe das suas dificuldades. Então, tem que chegar num lugar que eu não conheço, que eu não sei onde estão os aparelhos, que eu não sei onde estão os equipamentos, que tem um monte de gente que eu não conheço, e começar a praticar algo que eu também não me sinto confortável, que eu não sei fazer uma boa execução, que eu não sei se eu tô fazendo certo. Enfim, fiquei 15 minutos ali encarando. Eu falei, não, eu vou. E eu fui. E eu lembro que eu saí daquele momento, eu te mandei um áudio, né? Eu falei, eu consegui, eu fui. Foi o meu melhor treino? Com certeza não, se eu comparo com os de hoje, mas eu consegui. Aquele momento não era sobre o treino em si. Não era sobre conseguir romper essa barreira, enfrentar um lugar que eu não me sentia confortável, que eu tinha vergonha, porque, querendo ou não, é um ambiente meio hostil, assim, meio opressor. Sim. Mas quando você se dá conta, eu acho que foi isso que você me falou, se foi o Leandro, eu não sei, que as pessoas ali não estão olhando pro lado, elas estão olhando pra si. Aquilo fez muito sentido pra mim. Eu falei, nossa, é verdade. Então, eu vou olhar pra mim também, da mesma forma, parar de me comparar com quem tá ali, quanto peso tá pegando, como tá fazendo, e vou fazer o meu. Então, teve esse momento, mas dos hábitos de exercício, eu posso falar que com certeza a musculação foi a última que entrou, assim. Então, veio primeiro o tênis e o beach tênis, e eu consegui fazer constantemente ali por 6 meses. A musculação eu tentava, mas não era um hábito, não era uma rotina. E aí, em junho, a musculação encaixou também. E aí, é isso que eu falo do processo leve, que foi aos poucos. Primeiro eu encaixei uma coisa, essa coisa começou a funcionar. Beleza. Outra coisa agora. E aí, aos poucos, eu fui criando tudo, o hábito como um todo. E aí, em junho só, então tem 6, 7 meses, que a musculação, de fato, começou 3 vezes na semana com personal. Aí, depois eu vou sozinha. Hoje é quase 6, 7 vezes na semana, assim, eu tô na academia. Maravilha. E me sinto bem, e gosto. E é aquela mesma coisa também. Quando eu não vou, eu sinto falta. Ou quando eu penso em não ir, gente, é tão rapidinho, 40 minutos eu vou lá e faço. E eu sei que eu vou me sentir bem fazendo também. E faz diferença pra mim, né? E faz diferença. Esses dias, inclusive, aconteceu um negócio, trabalho, cabeça e correria. Eu tava muito cansada, tava com dor de cabeça. Passei o dia inteiro na frente do computador resolvendo problema. Isso foi, sei lá, semana retrasada. E aí eu falei, nossa... E aí eu malho à noite, né? Eu vou pra academia à noite, ao contrário dos malucos das 6 da manhã. Você é a maluca da noite. Eu sou a maluca da noite, que eu tô sempre 7h30, 8 horas, eu tô na academia da noite. E aí, passei o dia todo trabalhando, tava cansada, deu tipo 6h30. Minha prima... Aí tem isso, uma das pessoas que eu trouxe comigo nessa rotina foi a minha prima. Aqui a gente começou a fazer beach tennis juntas. Aí eu comecei a fazer o personal, ela começou a fazer comigo, agora a gente tá sempre juntas na academia também, e ela me busca quando eu preciso. E aí ela me mandou mensagem, ela me chama de Lelé. Ela falou, Lelé, quer que te busque pra ir pra academia? Aí eu falei, Naná, tô muito cansada, minha cabeça tá doendo muito, não vou hoje. Aí eu tinha acabado de mandar o áudio pra ela, eu refleti, eu falei, gente, eu tô cansada, a minha cabeça tá doendo, se eu ficar aqui em casa eu vou continuar nesse computador. Se eu for pra academia, eu sei que isso vai melhorar, que isso vai passar.
Aí na hora eu falei, Naná, me busca. Eu sei que é melhor eu ir pra academia. Eu fui e, gente, a dor de cabeça passou. Eu fiquei muito melhor. De lá eu fui pro beach tênis. Então tem essa ciência de... que, às vezes a gente se dá muito essa desculpa, eu trabalho muito. É muito cansativo. E é. E eu sei que eu não tô desmerecendo quem reclama disso, porque é, de fato. Sim. Mas quando a gente consegue entender também que 30 minutinhos ali, que a gente conseguir separar, vai ser o que vai trazer o bem-estar pra gente, é transformador essa virada de chave, sabe? Muito, muito. E incrível como quando você, de fato, adquire novos hábitos, você é capaz de mais fortemente, mais eficientemente influenciar outras pessoas, né? Sim. Então, você tá falando aí da sua prima e tem seu irmão Tem meu também. irmão. Então, assim, isso é sensacional de ver, né? E eu imagino que em alguns momentos dessa sua caminhada houve períodos mais desafiadores. Quais foram esses períodos para você e como que você lidou com eles, né? Ou seja, mais desafiadores no sentido de manter essas mudanças que você vinha conquistando. Como você disse, você foi um super case, assim, né, de sucesso, na minha opinião, porque, de fato, em momento algum você parou de perder gordura corporal. A gente só mudou velocidade, né, a depender do que você fez. Mas como você superou? Quais foram, então, esses momentos de desafio e como você superou eles? Eu acho que esses momentos, eles sempre foram associados à rotina intensa ou períodos um pouco mais deprimidas, assim. Que eu sei que é ocasionado pela minha rotina que eu tô vivendo ali, sabe? Então, eu poderia falar, o carnaval foi desafiador. Não foi, gente. Foi bom de viver. Porque eu vivi muito tranquilamente. Eu não me preocupei com o que eu tava fazendo ali naquele momento. Então, eu acho que vem mais ali quando eu passo por alguma coisa profissionalmente ou na faculdade, porque nesse meio tempo eu tava tendo uma entrega de TCC, né? No ano passado eu escrevi TCC, entreguei TCC. Então, quando acumula muita coisa, normalmente a nossa tendência é deixar o nosso cuidado de lado. Então, eu tenho que entregar uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou me sacrificar por isso. Então, esses momentos assim, que aí tinha dias que eu não queria levantar e fazer. Só que eu acho que o passar por esse desafio também era entender esse momento, acolher esse momento e não desistir, assim. E a importância do acompanhamento sempre. Porque, às vezes, se eu não tivesse esse acompanhamento constante, eu teria desistido. Eu teria sucumbido ali, entregue, talvez reganhado tudo que eu já tinha conquistado, perdido tudo que eu tinha conquistado, reganhado gordura, enfim. Então, nesses momentos desafiadores, eu acho que a gente precisa de acolhimento nosso, próprio. E aí a importância de terapia, psiquiatra e todo o resto. Sim. Para passar por esses momentos. Mas se acolher, procurar uma solução para aquilo e ter a virada de chave de que você é a sua prioridade, o seu bem-estar é a sua prioridade. Porque senão a gente se deixa levar mesmo, sabe? A vida acontece, muita coisa acontece. E se eu não tivesse tido essa virada de chave, talvez eu teria deixado levar nesses momentos desafiadores, sabe? Sim. E que depende de você, né? Também. Sim. A gente fala muito no tratamento. A gente vai estar aqui dando suporte, eventualmente tem uma medicação, mas a gente não pode usar isso como uma bengala, né? Depende muito de quão dedicado o paciente é ao longo do processo, por mais desafiador que seja, e nos momentos de dificuldade é para falar com a gente, para a gente poder ajudar, né? E hoje, Laís, o que você enxerga de pontos positivos? O que mudou na sua vida? E aí, rotina a gente já falou muito, mas o que eu queria que você dissesse aqui? Sua relação com a comida, né? Que era um ponto bem, eu acho que determinante antes, para às vezes a dificuldade de emagrecer, como isso está hoje. E como você se sente hoje em relação à sua autoestima, à sua autoconfiança, ao seu humor, à sua energia, né? Quais foram os pontos de mudança positivos aí nesse período?
Eu acho que dá pra ver, né? Não para essas pessoas que elas não te viram antes, né? Não, mas eu digo porque eu acho que uma das maiores mudanças que eu tive, assim, foi na forma de levar a vida, assim, na energia que eu coloco. Então, e eu acho que eu consigo transparecer isso, quão bem eu tô. E não falando só de corpo, enfim... Porque aí, nisso também, a gente já tem outras metas recalculadas aqui no meio do processo. Mas de bem-estar mesmo, de se sentir bem, de energia, de disposição. Então, hoje eu tenho outra energia, eu tenho outra disposição. Que você me chamou 9 horas da manhã aqui. Então, assim... Num sábado. Se fosse no começo do tratamento, eu ia falar, tá maluco? Não. Então, essa mudança, essa energia, o gostar de acordar cedo, sentir o sol, fazer um exercício pela manhã aos finais de semana, né? Mudou muito. E eu me sinto bem agora. E eu acho que eu consigo transparecer isso também pra quem me conhece, pra quem tá comigo, sabe? Sem dúvida. E em relação à alimentação, e a relação com a comida, eu acho que mudou muito que comida não é pra eu sentir prazer, porque eu comecei a sentir prazer em outras coisas, em outros momentos, e comida é pra me nutrir, pra eu ficar bem e pra eu conseguir fazer essas coisas que me dão prazer. Eu falo isso hoje, mas se eu falasse pra Laís do Velho Testamento, ela fala, para de falar isso, de ser hipócrita, não sei. Porque a gente julga muito essas falas quando a gente não tem essa mentalidade. Sim. Mas hoje eu vejo a comida assim. Antes eu colocava uma carga emocional na comida muito grande. Então, se eu tava feliz, era motivo pra eu comer algo. Se eu tava triste, também era um motivo pra eu comer algo. Então, a gente tem a compulsão ali, né? E que é tratado o tempo todo. Uhum. E se eu falar, não, eu não tenho mais isso, eu também estaria mentindo. Tem vezes que eu ainda tenho isso, sim. Só que entender que um momento não vai fazer com que eu perca tudo, uma refeição não vai fazer que eu acabe com a minha semana que eu fiz certinho, também dá tranquilidade, assim. Então, a gente entender como funcionam os alimentos, entender que uma refeição hipercalórica não vai quebrar tudo que eu construí. Então, também se permitir algumas coisas, se acolher em alguns momentos, faz diferença. Eu sempre falei isso pra você, né? Sei lá, passei a semana toda certinha. No sábado, comi uma feijoada. Tá tudo bem, não vai ser aquela feijoada do sábado que não vai me dar resultado. Sim. E eu acho que ter vivido isso com essa... E por isso que eu falo, eu não fiz nenhuma dieta radical. Eu não me privei de nada. E os meus resultados continuaram vindo. Contribuiu pra eu entender isso. Porque às vezes, vou fazer, né, dieta sem carboidrato, dieta... Enfim, existem inúmeras aí que a gente tem acesso. Só que aí quando você faz isso, não é sustentável. Sim. Quando é no dia a dia, todo dia, uma refeição, um final de semana, uma festa de fim de ano... não quebra os meus resultados. E a gente viu isso mês a mês, né? Eu evoluí mês a mês, mesmo tendo todas essas coisas aí no caminho. Então, hoje eu vejo a comida assim eu preciso me nutrir, eu preciso estar bem alimentada pra eu conseguir fazer o esporte que eu gosto, pra eu conseguir fazer a atividade que eu gosto, pra eu conseguir sair com os meus amigos, pra eu estar bem, pra eu estar feliz. E é engraçado até porque quando quebra essa rotina, eu sinto. Uhum. Então, na semana passada... teve visita de pessoas do trabalho, e aí a gente tem que acompanhar, almoça fora, almoça em restaurante, dorme tarde, enfim, coisas que a rotina do trabalho também tem. Chegou no domingo, minha mãe me chamou pra almoçar na minha tia, eu falei, mãe, não vou, eu preciso comer meu arroz, meu feijão, meu franguinho e a minha salada, porque meu corpo não tá entendendo legal o que tá acontecendo com ele, sabe? Ele precisa do comfort ali. E o meu comfort se tornou isso. A dieta certinha, a alimentação certinha. Que incrível, né? O whey, eu consegui... Hoje em dia, tomo super bem. Eu brinco que eu virei sommelier de whey. Então, assim, se quiser uma dica, eu sei te dizer. Fale com a Laís. Fale comigo, que eu experimentei todos. Hoje eu tomo com água, assim. Antes era uma luta tomar whey. Em qualquer forma, em qualquer formato. Hoje em dia eu bato ele com água, tomo, tá ótimo, tá delícia, porque eu encontrei ali o que se encaixava. Sim. Então, a minha relação com a comida, ela ficou muito mais saudável.
Do tipo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer as coisas. E eu acho que eu te falei isso também na nossa última consulta. Antes eu cozinhava, eu sempre gostei de cozinhar, mas eu cozinhava e eu não pensava, sei lá, na verdura do almoço. Hoje em dia eu comemoro que tem brócolis pra eu fazer pro almoço. Então, teve essas pequenas que você mudanças. abre o congelador e vê lá, nossa, tem um vegetal, meu Deus. Eu vou poder fazer refogado, que delícia, sabe? E é isso. Que mudança. A mudança com a alimentação mudou muito. Entender o sentido daquilo, o que eu tô comendo, por que eu tô comendo. E quando eu comer outra coisa que não é saudável, tá tudo bem também, não vai perder todo o processo, sabe? Eu acho que é legal você falar do comer emocional, que é tão frequente, né, nesse contexto, acho que todos nós temos em algum grau, mas hoje você consegue perceber esses momentos de uma forma mais tranquila e até talvez passar por eles de uma forma mais controlada, de uma forma mais consciente, né? Sim. E o famoso fazer as pazes com a comida, né? Que é o que a gente toma muito cuidado no nosso acompanhamento, porque a gente não quer que as pessoas vejam a comida como uma vilã, né? E aí é o que você disse, né? A comida é o meu alimento, é o que me sustenta, é o que me deixa bem, que me faz me sentir bem, com energia, e que eu preciso desse alimento na sua variedade, né? E o menos processado possível. Eu tenho consciência disso, sei como isso impacta positivamente o meu corpo, a minha mente. Então, assim, é uma mudança que é quase inacreditável, né? Mas que de fato acontece. Sim. E eu imagino que antes do tratamento você tinha talvez alguma crença limitante, ou às vezes até pensasse em relação ao processo de emagrecimento, em relação a usar uma medicação como um tabu. Pensa, reflete aí e diz pra gente, assim, qual talvez foi essa crença limitante que você conseguiu abandonar, ou esse tabu que você conseguiu quebrar, né, depois de passar por todo esse processo, e obviamente ele continua, mas foi muita mudança já até aqui, né? Sim. Sobre o processo de emagrecimento, eu tinha essa crença limitante, né, não sei como a gente pode falar, mas vinha de outras épocas de quando eu consegui emagrecer, mas eu emagreci porque eu tava com depressão. Eu estava num período depressivo muito forte. Então, inconscientemente e conscientemente também, depois eu consegui ver esse processo, pra mim, emagrecer eu tinha que estar triste. Eu tinha que estar, assim, no fundo do poço, que foi o lugar em que eu já estive outras vezes. Porque as pessoas em volta, elas não têm culpa e elas não sabem, mas olhar pra uma pessoa e falar, nossa, como você emagreceu, às vezes não é um elogio pra aquela pessoa. Perfeito. E isso foi algo que durante esse processo, até hoje, quando eu recebo esse tipo de elogio, eu fico meio assim, elogia que eu tô bonita, elogia que eu tô, sei lá, sorridente, mas fala, nossa, você emagreceu. Às vezes não pega tão bem ainda pra mim, e eu entendo que as pessoas não saibam disso. Sim. Mas lá em 2016, 2017, eu tive um episódio depressivo muito forte, que abalou realmente, assim, a família, o núcleo familiar como um todo. Foi muito difícil. E na época eu não comia, porque eu estava deprimida. E aí nisso eu emagreci muito, muito mesmo. E aí todo mundo pensa assim, você tá vivendo o pior momento da sua vida, que você não entende muito bem por que você tá passando por aquilo, que você não vê alegria em nada, que de fato o mundo fica em preto e branco, era o que eu tava vivendo ali. Eu tava no fundo do poço. Eu brinco, eu falo muito isso pra Jéssica também, eu tava no auge do meu fundo do poço, se é que pode falar isso. E as pessoas chegavam a mim e falavam, nossa, mas você tá tão linda, você emagreceu tanto, o que você fez? Pra uns, eu tinha coragem, eu falava, eu tô com depressão. Pra constranger mesmo ali a pessoa. E pra outros que eu não tinha essa intimidade, enfim, eu falava, tô fazendo dieta e tal. Só que isso ficou muito em mim. Então, assim, eu só vou conseguir emagrecer, eu só vou conseguir ter um corpo legal se eu estiver triste. Se eu estiver triste. Porque eu não como, eu não saio do quarto, e aí eu emagreço. Então, por vários momentos, e aí, né, como eu oscilo, eu tenho essa oscilação por causa da bipolaridade, nos momentos em que eu tinha essa queda, eu falava, tá bom, então agora eu vou conseguir emagrecer. Olha que loucura. Então, na minha cabeça era sempre, pra eu emagrecer, eu tenho que estar triste.
Eu não vou conseguir emagrecer de outra forma. Porque se eu tô triste, eu não como. E se eu não como, eu emagreço. Então, eu sempre tive essa crença comigo, assim, por isso que eu vivi. E aí, isso teve que ser quebrado. E eu acredito que foi muito bem quebrado. Tipo, eu consigo emagrecer bem, eu consigo emagrecer feliz, eu consigo emagrecer com saúde. Então, foi uma coisa que ficou pra trás, mas que por muito tempo me prendeu muito. Pensa, isso aconteceu em 2016. Fui começar o tratamento em 2024. Então, 8 anos, quando eu passava por uma situação que eu falava, nossa, eu preciso emagrecer. Tá bom, então vou ficar triste. Olha como a mente da palhaça funciona aqui. Ela vai em lugares loucura, assim, de se pensar, sabe? Então, isso eu consegui quebrar. E foi algo nesse processo leve, assim. Eu não fiquei triste em momento nenhum. Muito pelo contrário, a minha saúde mental melhorou absurdo, assim. Eu ia comentar isso, falei bipolaridade, onde ela está, né? Cadê ela? Foi embora. Foi embora, junto com a gordura. É engraçado, né? Porque, assim, os transtornos de humor são condições crônicas também, assim como a obesidade. Mas aí, é a hora que a gente vê que essas doenças, elas são passíveis de controle, né? E aí, o controle dos transtornos de humor passa muito pela mudança de hábito de vida. Não é por acaso que as psicólogas, os psicólogos, as psiquiatras, os psiquiatras falam tanto que você precisa fazer um exercício, você precisa dormir bem, você precisa comer bem, você precisa beber água. Exato. Não é por acaso, né? E era uma coisa que quando eu recebi o diagnóstico, a Jéssica falava muito, né? A minha psiquiatra falava muito. Você precisa dormir bem, você precisa praticar atividade física. Isso que você tem não tem cura, né? A gente entra com um remédio aqui, vai te ajudar, vai evitar esses episódios depressivos que você tem. Mas essa mudança é importante. E eu acho que eu comecei o tratamento com ela em 2022. Eu ainda não tinha. Então, assim, eu ficava controlada, eu ficava bem mentalmente, né? Eu não tinha essas depressões profundas, mas ainda não era 100%. Mas era aquilo, não era o multidisciplinar ali, era só o psiquiatra... Só não, né? Mas era o tratamento psiquiátrico que me fazia bem, obviamente, me tirava de um lugar que eu estava, ou de um lugar que eu estava prestes a entrar, porque depois disso também eu tomei essa consciência de quando eu começo a ficar mal, eu consigo identificar e consigo pedir ajuda. Então, tinha esse processo e a medicação psiquiátrica conseguia me ajudar nisso, mas como eu não tinha essa mudança de hábito, era só um remédio. Eu tava sustentada por um fio de lítio, se é que se pode falar isso, literalmente. Literalmente isso que tava me segurando, sabe? E aí, quando a gente muda tudo, a rotina, os hábitos, os exercícios, o sono, a alimentação, aí, de fato, eu quase me sinto curada, assim. Eu sei que é um transtorno que não tem cura, mas tá tão bem, tá tão controlado, que é o que você falou, cadê? Não vejo, sabe? Porque tá muito bem controlado, e a importância do sono, do exercício, da alimentação, de tudo isso. Sim. O que você acha que atrapalha mais hoje, inclusive as pessoas que buscam tratamento para obesidade ou que buscam emagrecer? É mais falta de informação ou é falta de acompanhamento? Ou as duas coisas, na sua opinião, né? O que você acha que é essencial, assim, para que as pessoas tenham mais sucesso e realmente não abandonem, né, o processo? E eu acho que talvez seja o excesso de informação errada. Ou a falta de informação correta, se é que a gente pode falar assim. Porque a gente vê muita informação, e a gente vê muita coisa. E, infelizmente, a gente também vê muito profissional orientando coisas sem comprovação. Duvidosas. Então, assim, é se aproveitar de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, de pessoas que muitas vezes estão, sim, esperando por um milagre, porque é isso que a gente espera, e se aproveitam disso. Se aproveitam para vender um protocolo XYZ que, sabe? Então, eu acho que esse excesso de informação errada e a falta de informação direcionada, comprovada, complica muito. Porque é um momento que a gente tá confuso, que a gente pensa que qualquer coisa já vai mudar e já vai ser um milagre, que, sei lá,
tomar o vinagre em jejum já vai ser a cura pra tudo. E não é. Então a gente precisa dessa informação do desenho mesmo. É déficit calórico, é assim, é desse jeito. Você não precisa se sacrificar, você pode continuar comendo bem. Você não precisa fazer um detox louco com o seu corpo. Então eu acho que é esse direcional, assim. Porque às vezes muita gente acha que é fácil, não... Às vezes acha que é falta de vontade também, de quem tá com aquele corpo. Não é, e eu sei que não é. Na maioria das vezes não é. Não é. Então, a pessoa quer, mas ela tá perdida, ela não sabe. E é difícil dar esse primeiro passo, assim. Então, o acompanhamento, a informação correta, tudo isso ajuda. E você se blindar mesmo dessas outras coisas, assim. Por isso que eu acho que se a pessoa tem a oportunidade, ela consegue ter esse acompanhamento, consegue ter profissionais que ela confia, faz diferença. Porque você vai ter que ouvir o seu profissional. Se você confia nele, escuta ele. Ignora todos os outros vídeos que você vê, ignora todas as outras coisas milagrosas. Eu sou muito do tipo, se não vai me atrapalhar, tá bom, vou testar aqui. Então, um chazinho, um negócio. Se não vai fazer mal também, se fizer bem, eu já tô no lucro, sabe? Mas eu confio em vocês. Então eu pergunto, e isso? E aquilo? Pode? Não pode? Não, mas vamos por esse caminho? Então vamos por esse caminho. Porque eu confio no que vocês estão passando, sabe? Sim. Eu acho que é isso. E se você pudesse dizer algo, né, para essas pessoas que estão buscando tratamento para obesidade, buscando superar esse desafio, o que você diria, né, para essas pessoas, né? Assim, qual conselho você daria para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é se acolher, não diminuir o que você tá sentindo, o que você tá passando, a sua dor, a sua angústia, porque ela é muito válida e ela não é fácil de ser lidada. Mas se você tomou essa decisão, encontrar pessoas que te ajudem nisso. Eu acho que comunicar às pessoas à sua volta que você tá nesse processo faz muita diferença. Fortalecer essa rede de apoio, né? Fortalecer essa rede de apoio, porque você vai ter que falar não, você vai ter que mudar uma coisa ou outra. Então, se tem pessoas que te ajudam, que te apoiam, faz muita diferença. E eu entendo também que isso não é todo mundo que consiga, não é todo mundo que tem. Mas se você quer começar, né, enfim, eu acho que é se rodear de pessoas que te apoiam, ou às vezes uma pessoa. Tenha uma pessoa do seu lado que vai com você pra academia, por exemplo. Que te motive, que te influencie, sabe? Que talvez não esteja do seu lado assim, mas, sei lá, uma influenciadora. Enfim, encontre alguém pra ser essa sua pessoa. Que é muito importante. E eu acho que o conselho é comece, se respeite, não se compare, nunca. É o seu processo. E que hoje eu posso falar que é mais leve do que a gente pensa depois que começa. Porque parece... Eu vejo muito... Sabe quando você tá no mar e vem uma onda gigantesca? Isso é o antes, assim. Você vê aquela onda vindo e você fala... Vou levar um caldo. Eu ia falar outra palavra. Mas vou levar um caldo. E às vezes é só você mergulhar que ela passa por cima. Então... pode ser muito mais fácil. Eu sei que parece um monstro gigante antes. Eu sei, eu posso falar isso, eu sei. Mas quando o processo começa, quando vai indo um dia de cada vez, uma refeição de cada vez, uma ida na academia de cada vez, vai se tornando leve. Então, é entender que é um processo que pode ser leve. Entender que vai ter momentos que você não vai conseguir seguir aquela rotina e que tá tudo bem. Tá tudo bem beber no carnaval. Isso sou eu falando, tá, gente? Escutem o médico de vocês. Mas tá tudo bem beber no carnaval, tá com tudo algum bem... controle. Com algum controle, sabe? Tá tudo bem comer uma coisinha diferente no final de semana, de vez em quando. Sim. Então, não se culpar tanto por isso. E quando tiver um episódio de compulsão também, não se culpar e não se martirizar tanto por aquilo. Porque a gente sabe que é crônico. Então, putz, tive um episódio compulsivo. Tá tudo bem. Amanhã eu começo de novo. Eu falo amanhã porque normalmente os meus é no período da noite. Então, é a última refeição do dia. Amanhã eu começo de novo. Amanhã meu café da manhã vai ser certinho, meu almoço vai ser certinho e tá tudo bem. Sim. Um dia de cada vez, sem se cobrar, sem se comparar, com leveza. Mergulhe e deixa a onda passar, sabe? Eu acho que é isso. Muito bom. E você se importa de falar de números?
Não. Não? Não. Para entender o impacto, né, assim, de forma mais tangível, palpável para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Uhum. Com quanto de peso você começou o programa, né, o plano, e hoje quanto de peso você tem. Lembrar que não é só sobre esse número, a gente acho que deixou muito claro aqui, Sim. então por isso que eu nem enfatizei isso ao longo dessa conversa inteira. Mas diga aí pra nós e o que isso representa mais, assim, você já disse, né, mas o que talvez você gostaria de ter ouvido antes, né, pra você buscar esse tratamento e que acabou que você não ouviu, mas que você poderia então dizer para essas pessoas, você disse um pouco também, mas uma palavra, uma frase. Então fale do número e fale o que você gostaria de ter ouvido antes para buscar ajuda ou para iniciar esse tratamento e você não ouviu e agora você tem a oportunidade de falar. Tá. Eu comecei o tratamento com 115 quilos e hoje eu tô com 75. Então, não sei... 40 quilos. E a nossa primeira meta era sair dos 3 dígitos, né? Então, por isso, foram passinhos a passinhos. E desses 40 quilos, só foram 2 quilos de massa muscular. Então, foram 38 quilos de gordura, de pura gordura, eliminados. Que mais? Números que a gente se apega também, né? A minha gordura visceral hoje já é normal, tá abaixo de 10. Meu percentual de gordura tá entrando no normal, tá caminhando ali pros 28, também tá em 30% hoje, mas pra quem já teve 52% de gordura, Nossa. é muita coisa. E MCO nem fala, a gente nem fala sobre isso, né? Mas deixa enfim, ele. Nada a ver, porque eu tenho muita massa muscular. Ele é quase, assim, qual que é a palavra, gente? Fugiu a palavra. Mas ele é irrelevante, né, nesse momento, eu acho. Mas foi porque eu saí da obesidade grau 2, eu tô no sobrepeso. Então, não sei se eu vou sair do sobrepeso, mas é a conversa que a gente tem. Como eu tenho muita massa muscular, o peso ali já não é algo que indique algo. Sim. Então, eu tenho essa ciência também. E aí, algo pra falar, né, pra pessoas que eu não ouvi, ou... Eu acho que é possível, sim, perder isso tudo ou conquistar isso tudo com hábitos, seguindo orientações corretas, sendo acolhida, obviamente. Então, é possível. E é possível aos poucos, assim. Então, às vezes, quando eu falo esse número, e eu sei que é um número grande, mas não foi do dia pra noite. Foi um processo, foram mais de ano aí nisso. Então, é entender seu corpo, respeitar seu corpo e comemorando cada pequena conquista que você for tendo. Então, tudo eu ficava feliz, cada conquista que eu ia tendo, cada número de roupa que ia diminuindo, cada exercício que eu conseguia fazer na academia, conseguir entrar na academia era um motivo de comemoração. Então, assim, não se compara. Começa o processo com você, estabeleça metas plausíveis. Porque se lá em 2024 eu colocasse que a minha meta era chegar em 75 quilos, talvez eu me frustraria no meio desse processo. Essa nunca foi a minha meta. Nunca foi isso que eu definia, assim. Então, era sempre metas em metas, metas em metas. Tanto que agora a gente tá recalculando a rota de novo, porque já chegou num lugar legal. Então, e qual que é a meta agora, né? A minha meta mais não é perder peso, é percentual de gordura. Então, a gente vai adaptando, vai colocando metas plausíveis, porque dá certo. Muito bom. Eu acho que essa é a mensagem. Confia no processo, respeita seus limites, entenda que vão ter momentos desafiadores. Só lembra que é um dia de cada vez, uma refeição de cada vez, um exercício de cada vez. E de passinho em passinho vai chegando em algum lugar. Maravilhoso, Laís. Muito, muito obrigado. Ai, de nada. Ai, o microfone. Muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente, por tirar esse tempo para falar com outras pessoas que enfrentam problemas semelhantes. Eu tenho certeza que isso vai servir de energia, de gás para que essas pessoas tomem decisões mais acertadas em relação ao tratamento delas e para que elas não desistam e para que elas busquem profissionais de qualidade, né?
E eu fico extremamente feliz de ver seu resultado, né? Você é uma paciente exemplar mesmo, então é muito mérito seu, né? E é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Entre Corpos e Histórias. Eu espero que vocês estejam empolgados aí pelos próximos que estão por vir, porque a gente está começando para fazer com muito carinho, para impactar mesmo, para trazer informação, para trazer histórias maravilhosas como a história da Laís e experiência, né, nossa, de profissionais aqui, para agregar mesmo com conteúdo ético, com medicina baseada em evidência, com tratamento de verdade. Até a próxima.